gente viu um excelente primeiro tempo do Figueirense e muita dificuldade no segundo. Se você fizesse uma avaliação, se é mais ou menos dessa forma que você viu também, né? Essa primeira vitória do Figueirense. Boa noite a todos. Eu não digo... Foi um excelente primeiro tempo e foi muito acima do São Paulo. Talvez por isso seja difícil você manter uma intensidade e um futebol, falando-se do São Paulo, acima dos 90 minutos, né? Mas a gente treinou isso, nós escalamos o time em cima disso, só com um volante, 2 meias, né? Ferrugem e Badi, 2 jogadores de velocidade. Então a gente realmente saiu no primeiro tempo para fazer o que nós fizemos. Obviamente, no segundo tempo, a intensidade nós não conseguimos e nenhum time consegue a mesma intensidade. Começamos a errar um pouco de passes, principalmente nessas transições, e no momento que esses jogadores de transição, puxado de contra-ataque, Dudu e Hermel, cansaram, porque o forte deles é 1 contra 1, aí a gente já não tinha 1 contra 1, nós trocamos, né? E também o São Paulo, ele tirou um volante, empurrou o Rogério junto com o Kardec e puxou o Ganso para segundo volante, fazendo um 4-2-4. E isso automaticamente a gente teve que puxar o Eli à frente da zaga, né? Não como um líbero, mas à frente da zaga, ficando a nossa zaga com a linha de 4 normal, composta, porém com o Eli ali na frente e a atenção maior era em cima do Ganso. Mas ganhamos um time. Eu falei com os jogadores, a minha filha, eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 11. Né? Essa de 11, por exemplo, não tinha visto uma vitória do Figueirense sobre São Paulo, então não é fácil. Foram 11 anos. Né? E eu falei com os jogadores que hoje estaria tudo bem, justamente por isso, porque a gente estava aqui para ganhar do São Paulo. E como é que foi, Eutrópio, a decisão, né, de você colocar o Dudu no time, a volta do Marquinhos também, como é que foi essa decisão logo após aquele jogo contra o Atlético Paranaense? O que te motivou a modificar essa? São entradas naturais, normais. Todos os jogadores que têm entrado normal. O Marquinhos, eu volto sempre a dizer, eu procuro não expor o jogador, né, colocar em situações adversas para que a gente não queime o jogador. O Marquinhos foi para a segunda semana com a gente, trabalhando, é um jogador já de 3 anos, né, e na verdade nós acabamos retornando aquele momento do Campeonato Catarinense, a partir do jogo, se não me engano, do Avaí. Fizemos essa formação no meio, né, com Eli, Badi e Ferrugem, apesar de ser bem assim, ofensiva, mas ela nos credencia também a ter um pouco mais de agressividade no campo defensivo do adversário. Isso faltava um pouco para a gente, principalmente em casa. Talvez fora não falte tanto, mas em casa a gente precisava dessa atitude dos jogadores, por isso eles estão de parabéns pelo que eles demonstraram. Você acha que o São Paulo se surpreendeu com a postura do Figueirense? Logo com 30 segundos do primeiro lance, já naquele abafo, já roubou a bola, eles se atrapalharam na saída de bola. Você acha que o São Paulo foi surpreendido por essa postura do Figueirense? Acredito que sim. E isso se deve muito, claro, o que eu falei, o que nós treinamos, mas eu gosto sempre de dar o mérito aos jogadores. Muito mais mérito deles, pela atitude deles e acreditar naquilo que a gente propôs para eles. Eles acreditaram e nós conseguimos realmente fazer uma coisa muito difícil, porque o São Paulo é um grande time com grandes jogadores. Pessoal, menos barulho para Próxima partida para o estado contra o América Mineiro é um bom adversário para embalar? Sim, não tem nenhum adversário fácil, né? O América é o atual campeão mineiro, veio de um jogo aí de empate com o Cruzeiro, agora joga só amanhã contra a Ponte. É um jogo atípico, assim, 11 horas, que nós não vamos ter muito tempo dessa adaptação. Mas respeitando o América, sabemos do poderio dele, mas nós temos as nossas convicções, nós temos também as nossas metas e a gente vai sempre buscar um resultado positivo, mesmo fora de casa. Vinícius, você teve hoje um Ferrugem jogando um pouco mais centralizado, né, em relação ao outros jogos, ele fez aquele corredor jogando bem aberto, a gente viu um Ferrugem combativo, saindo também para o ataque. Queria saber se essa mudança do posicionamento do Ferrugem, ele fazendo o que a gente sabe que ele pode
também acabou sendo fundamental para essa vitória. E se esse é o lugar realmente do Ferrugem, não jogando tão aberto e sim mais centralizado? O Ferrugem eu já vi, por exemplo, esse ano a Ponte ganhou do São Paulo, no Campeonato Paulista. O Ferrugem fez um ótimo jogo pela beirada, no 4-4-2, e jogou lá em outros times, né? É que eu sempre falo, a gente está fazendo e montando um quebra-cabeça, né? A minha ideia inicial, por exemplo, com o Jocinei, era ganhar nós ganhamos um pouco de equilíbrio dos dois lados, com o lado esquerdo trabalhando, e um pouco de agressividade. Isso, na teoria, estava ok, mas na prática ela não serviu, mesmo com o Jocinei sendo um jogador, teoricamente, de marcação. Então eu arrisquei, voltei ali o Ferrugem, porque nós estávamos fazendo isso no Campeonato Catarinense. Tudo bem que o Campeonato Catarinense é um nível totalmente diferente do brasileiro, né? Mas o que eu coloquei na cabeça deles, né, e que eu pedi justamente é isso. Se a gente fez, nós vamos fazer de novo, né? E a coisa encaixou e eu fico feliz porque é um grande jogador, a gente ganha uma excelente opção ali por dentro. É o esquema que você deve utilizar para o restante, pelo menos nos próximos jogos, aí também fora de casa ou fora de casa você pretende? Queria que você já falasse sobre o Renato Augusto, né? E também sobre o Lins que fez a estreia. O esquema, na verdade, ele permanece o mesmo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. A gente tem alterações durante a partida, com alguma movimentação de jogadores, mas o esquema ele permanece o mesmo. Às vezes você troca um jogador, você muda a característica, ou dependendo do como foi o Atlético Paranaense, no final nós colocamos só um volante, empurramos o Ortega bem para frente, né? Mas praticamente isso. A gente agora tem mais peças, nós vamos ganhando essas peças. Hoje o Renato entrou, treinou só 5 minutos com a gente, dá parabéns também para a nossa direção, para o pessoal da administração, que conseguiu colocar os 3 jogadores aptos para mim, né, para o Figueirense. Isso é importante ressaltar a competência do nosso departamento. O Renato entrou num momento difícil, mas acredito que cumpriu o seu papel. E o Lins, que não tinha treinado direito com a gente, né, foi importante, mostrou seu valor e tenho certeza que ele já deu um pouco da amostra daquilo e o quão importante vai ser para a nossa equipe. Vinícius, você tinha falado na coletiva de imprensa pré-jogo da quantidade de gols que o Figueirense tinha sofrido nos últimos jogos, eram 6, a média de 2 a cada jogo. Teve uma pressão no time do São Paulo, mas a defesa do Gatito não teve uma grande defesa dele. Você acha que deu para consertar isso ou só a entrada do Marquinhos com a segurança dele já também foi uma solução? Por exemplo, no próprio jogo contra o Santos, também o Gatito não fez, apesar de nós termos feito um primeiro tempo muito ruim, né, e teve os 2 pênaltis. Claro que o Marquinhos traz um pouco mais de experiência e traz segurança, principalmente nessas bolas aéreas, né? Hoje em dia, se você está sofrendo uma pressão, basicamente você fecha bem a entrada da área, como a gente tem fechado, e se ela vem para um lateral, né, o cruzamento vem, você tem que estar bem postado na área. E isso com o Marquinhos você ganha. Mas sem dúvida eu acho que o Marquinhos acrescentou, mas o que mais valeu realmente foi a nossa consciência e a nossa atitude com relação ao adversário como é o São Paulo. Pessoal. E a torcida, Vinícius, pode ter a convicção que o primeiro tempo de hoje não foi uma exceção? A torcida ela pode ter uma convicção seguinte: no Figueirense nada é fácil, tudo é muito difícil. Eu já passei por 3 vezes aqui como jogador, num momento muito difícil, consegui ser campeão. Como treinador, um momento muito, muito difícil, que ninguém acreditava, tivemos altos e baixos, nós conseguimos reformular o time durante o campeonato, subimos. No outro ano tinha 60% do elenco de novo renovado, nós conseguimos ser campeões. Então no Figueirense nada é fácil, nós estamos lutando contra os grandes, né? Nós temos um time que está se encorpando, as opções cada dia estão melhorando com as experiências. E a torcida ela tem que cobrar isso. Ela tem que cobrar o quê? Pode ser não um bom futebol, mas ela tem que cobrar essa atitude, né? Jogar aqui, os adversários têm que chegar e falar: pô, vai ser difícil enfrentar o Figueirense do Orlando Scarpelli. Se eu sei como jogador, se eu sei como treinador, né? E a gente tem que fazer isso. E também sempre contar com o apoio deles. Teve um momento difícil de pressão no jogo, eles começaram a gritar, começaram a chamar, começaram a gritar o nome do Figueirense. Isso pra gente que está ali dentro, pra mim, já ajuda muito, imagina para um jogador. Pessoal, obrigado.